autor da famosa Custódia de Belém, ficou famoso como poeta e ator teatral, de autos de cariz religioso e de sátira social. Humanista de influência erasmista, construiu um testemunho único dos costumes, vícios e virtudes do seu tempo, dos debates políticos e religiosos e das tragédias que são a peste e os terremotos. Iniciou-se com o Monólogo do Vaqueiro, homenageando o nascimento do Príncipe João. Mais tarde, o rei Dom João III, que criou a Inquisição, que iria perseguir e levar à morte o criador do teatro português. Os seus filhos, Paula Vicente, música e moça de câmara da Infanta Dona Maria, e o seu irmão, Luís, foram os responsáveis pela compilação das obras paternas em 1562. Entre nós, Gil Vicente. Pelões me ferraram à entrada. Mas eu dei uma punhada num daqueles figurões. Porém, se de tal soubera, não viera. E vindo, não entraria. E se entrasse, eu olharia. De maneira que nenhum chegaria. Mas está feito, está feito. E se for a apurar, já que entrei neste lugar, tudo me sai em proveito. Se me regala ver coisas tão formosas, que me fico parvo a vê-las. Eu remiro-as, porém, elas de lustrosas. A nós outros são danosas. No caminho não errou. Deus queira que seja aqui. Que eu nem deslindo aonde estou. Nunca vi cabana tal, em especial tão notável ou memória. Esta deve ser a glória principal do paraíso terial. Muito bem. E meus parabéns, sempre Com licença. Gostou? Achei graça essa homenagem aos nossos encontros. Nunca vi cabana tal, em especial. Esta deve ser a glória principal do paraíso terial. Pelo menos é o que se diz. Mas olha, também é verdade que tive problemas à entrada. Não pode ser, não acredito. A sério? Começaram a pedir-me papéis, uma confusão. Cédula de nascimento, bilhete de identidade, número da apólice de seguro, cartão do sindicato, número contribuinte, carta de condução, cartão do partido, cartão do clube de futebol, o número da caixa, cartão multibanco, cartão de eleitor, certificado de cidadão europeu, boletim de saúde, de vacinas, medida do pé, número do pescoço. Do pescoço? Assim, espero que não seja para me enforcarem. Está a brincar, não lhe iam pedir tantos cartões. Não acredita? Não. Na corte era difícil entrar e, pelo que me dizem, aqui nos encontros é tão difícil como entrar em casa de quem manda. Os seus amigos exageraram a falar da vida dos nossos dias. Ah, sim? Deixou de haver corte? Agora temos uns acordos palacianos do Paço. Pelo menos deixou de haver acordo como havia no seu tempo. Ah, bom. Já não há reis, rainhas, príncipes, princesas, fidalgos, escudeiros, pajens, moços de recados, padres, criadagem, alcoviteiras. Moços de recados e alcoviteiras temos. E outros que tais. Parece... Não, está bem. Há coisas parecidas. Parece que a conversa está a animar. Eu já sabia que consigo as coisas tinham animação. Bem, conte lá a história desse monólogo. Foi muito simples. Nasceu um príncipe. Eu trabalhava na corte. E a rainha encomendou-me uma festa para celebrar esse feliz acontecimento. Pelos vistos, saiu-se bem. Sim, a rainha gostou e a partir daí começou a encomendar-me mais teatro. Diz-se que foi nessa noite, com o Monólogo do Vaqueiro, que nasceu o teatro português. Em 1502. Nasceu um rei e nasce o teatro português. Posso dizer, até o Garcia de Rezende escreveu, ele foi o que inventou. Isto cá... Mas claro, que já havia festas antes de mim, pelo menos parecidas. Com o teatro havia festas de carnaval, as procissões da igreja, os arremedos... Arremedos? Sim, era quando alguém arremedava ou imitava os outros, ou os pássaros, ou os bichos. Fazíamos imitações. Depois tocava-se, cantava-se, havia grandes artistas. Muitos deles com muito talento mesmo. Já vi que Gil Vicente era um deles. Era dos que gostava de andar sempre na paródia. Não se vê logo pela minha cara.
Então vou apresentar-lhe alguém que não gostava muito de paródias. Espero assistir a um interessante debate entre vocês. Inquisidor espanhol, fanático e cruel, que perseguia incansavelmente todas as crenças ou populações que não professassem a religião católica. Austero e de grande capacidade administrativa, foi um político com grande influência, junto da corte. No reinado de Isabel, houve mais de 100 mil julgamentos e foram executados cerca de 5 mil pessoas sob as suas ordens. Este acesso paranoico chegou a ser criticado pelos papas, que intervieram pedindo moderação ao zelo demasiado impetuoso de Torquemada. Entre nós, Tomás de Torquemada. Sr. Cardeal Inquisidor, faça o favor de se sentar. Muito obrigado. Antes de começarmos a nossa conversa, quero dizer que não gostei nada de encontrar aqui aquele senhor. Desculpe, mas eu ainda não o apresentei. Sabe quem é este convidado? Claro que sei. Um bobo que fazia os autos ao rei. Um tal Gil Vicente, da corte de Dom Manuel, Dona Catarina, Dom João. Mas os convidados nunca sabem quem vêm a encontrar, como é que soubem? Tenho bons informadores. Acredito que tenha tido bons informadores no seu tempo, mas já passaram 5 séculos. O que se aprende nunca se esquece. A minha rede continua a funcionar, como vê, com grande eficácia. Já agora, como é que soube? Através de uma carta anónima. Uma carta anónima? Bom, esclareço já se essa carta anónima por acaso dizia que eu estou a pagar alguma coisa ao Gil Vicente pelo aqui estar, eu não me lembro e ele também não. Uma carta anónima quer dizer que o denunciante nem sequer vai ser recompensado. Isso é incrível. A primeira pessoa a lamentar esse facto sou eu. Gostaria muito de o recompensar. Mas como é possível que haja gente que só denuncie pelo prazer de denunciar? Não é pelo prazer de denunciar, Gil Vicente. Eles denunciam porque temem a minha força. Sabem que serão castigados se forem apanhados em falta. E a falta, nesse caso, seria a obrigação de se dizer tudo o que se sabe. Vê como está a aprender? Quanto menos problemas de consciência as pessoas tiverem, mais felizes e tranquilas ficam na vida. Isso já percebi. Mas porquê o anonimato? Porque essa gente tem medo de tudo. Até tem medo do seu próprio nome. Pela forma como está a falar, parece que não tem essa gente em grande consideração. E não tenho. Nunca apreciei cobardolas. Eu fui sempre um homem de luta aberta e frontal. Mas a verdade é que a Inquisição nunca seria o que foi se não houvesse esse medo e essa gente. Sem escrúpulos, nem dignidade. Quer vir dar-me lições de moral? Penso que sim. Que atrevimento. Descaramento? Porquê? Porque eu represento Deus e a Igreja. Não acredito. Não acredito. A mensagem do amor entre os homens não pode ser defendida por quem espalhou o ódio, o terror e a morte. O senhor tenha cuidado com o que está a dizer. Pronto. Vamos ter tempo para discutir todas essas questões. Para já, quero apresentar o próximo convidado. Para quê? Já sei quem é. Claro que sim, mas Gil Vicente não sabe. Com a sua licença. Heroína francesa, ficou conhecida pela donzela de Orleans. Jovem pastora, totalmente ignorante e analfabeta, disse que ouvia vozes que lhe ordenavam que libertasse a França da invasão inglesa. Depois de várias batalhas, foi presa pelos ingleses e acusada de feitiçaria. Condenada à morte pela fogueira, o soberano francês nem tentou salvá-la. Foi sendo reabilitada através dos séculos, canonizada pela Igreja em 1920. Nesse mesmo ano, o governo francês consagrou-lhe por lei uma festa anual republicana. Conosco, Joana d'Arc.
Joana d'Arc, muito prazer em receber uma santa. Uma santa? Uma mártir? Sim, você sofreu devido às suas posições de luta, como os mártires. Apresento-lhe Gil Vicente, o pai do teatro português, e Tomás da Torquemada, célebre inquisidor. Não fui santo, nem mártir, mas fiz mais por Deus do que essa pobre camponesa. Por favor, não tenha inveja da rapariga. Inveja? De quê? De uma analfabeta? Joana d'Arc, espero que tenha calma e que se recorde do seu espírito guerreiro. Esta conversa pode ser polémica, mas tentamos sempre manter dentro dos termos civilizados. É verdade que eu era analfabeta. Não sabia ler nem escrever. Era filha de lavradores. Mas sabia muito de coisas santas. Ah, sabia? E quem é que a ensinou? A minha mãe contava-me histórias dos santos e dos milagres. Dediquei a minha vida a tratar de doentes e a dar esmola aos pobres. E havia muita gente como você? A minha aldeia, na Lorena, ficava nas grandes florestas dos Vosgos. Perto de uma fonte havia uma grande faia, que era conhecida pela árvore das fadas. As crianças penduravam-lhe flores e cantavam. E então dizia-se, as fadas aproximavam-se da fonte. Bruxarias! Não percebo qual o mal dessas bruxarias. Elas voltavam à fonte, de onde tinham sido expulsas devido aos seus pecados. Os pecados não merecem perdão. E não há canções nem flores que salvem o mundo e o pecador. Claro, claro! O pecador só se salva quando é queimado numa fogueira. Foi assim que a Espanha se transformou num grande país católico. Não desprezem o meu trabalho. Nas minhas notas disse que você era conhecido por ser o flagelo da heresia, o facho da fé em Espanha, o salvador do seu país e a honra da sua ordem. Fui a honra da minha querida ordem, a Ordem de São Domingos. Fui essas coisas todas que disse. E não se esqueça de mencionar a minha seriedade pessoal e a minha capacidade política. Já sei. Para sermos mais sérios do Torquemada, temos que nascer 3 vezes. Já conhecemos essa. Senhor Inquisidor, ninguém se esquece da influência política da Inquisição. Qual foi concretamente essa influência? O rei Fernando e a rainha Isabel ouviam sempre a minha opinião antes de resolverem qualquer negócio importante de Estado. É bom, não acha? Sim, deve ser bom. Quem eram os seus inimigos? Contra quem é que lutava? Contra os judeus, os moriscos, os convertidos. Essa gente constituía um perigo gravíssimo contra a vida social e religiosa em Espanha. Como é que chegou a esse poder? Foi muito simples. Eu era o confessor dos reis católicos. Claro que cheguei facilmente ao Conselho de Estado. Aliás, a nossa santa francesa também teve influência política. Não percebo como foi possível, mas foi o que aconteceu. Sabe como aconteceu? Eu vi o que era a guerra, a miséria, o roubo, a morte. E a dada altura comecei a ouvir vozes. Como é que isso começou? Uma vez estava no jardim do meu pai. Junto à igreja vi uma luz resplandecente. Desse lado, eu ouvi uma voz dizer: Joana, se é uma criança boa e ajuizada, vai frequentemente à igreja. E o que é que sentiu? Fiquei cheia de medo. Mais tarde ouvi outras vozes. Joana, vai em socorro do rei de França e entrega-lhe o seu reino. Santa Catarina e Santa Margarida estarão contigo para te ajudar. Comecei a chorar, mas decidi seguir o meu destino. E foi para a guerra. Fui ajudar o Delfim a conquistar o trono dos ingleses, que lhe queriam roubar. Explique-nos o que se passava em França nessa época. Carlos VII, o Delfim, andava em luta contra os ingleses, que queriam o trono de França. A mãe de Carlos VII tinha assinado para os ingleses uma declaração em que confessava que ele era filho bastardo. Bela família! A voz de Deus disse-me para eu lutar por Carlos VII. Fui para a guerra.
Mas isso no meu tempo era vulgar. As mulheres iam para a guerra e batiam-se como os homens. Sempre ouvi dizer que as mulheres iam para a guerra para fazer outras coisas. Havia dessas mulheres. Eu expulsei-as dos acampamentos dos soldados. Coitados dos soldados. Sempre a apanhar pancada. E nem sequer tinham um prazer. Tinham o prazer da luta e da morte. O prazer da morte. Meu ilustre cómico, saiba que também existe prazer na morte. Eu sei que vocês convenciam alguns desgraçados que era uma felicidade serem queimados na fogueira. Mas isso nunca seria um prazer. Era um prazer. Eles estavam convencidos que estavam a garantir a sua salvação. E você estava convencido? Eu estava convencido que era necessário dar esses exemplos para que o povo tivesse medo e se pudesse governar em paz e sossego. Está sempre a falar em governar. Julgava que não se preocupava muito tanto com coisas terrenas. Está enganado. Nós não temos que nos preocupar com a glória de Deus nas alturas. Essa já está garantida. Temos de tratar da glória e do poder na terra. Aliás, eu merecia essas responsabilidades. Eu é que arranjei o casamento entre Fernando e Isabel para juntar as duas coroas, a de Castela e de Aragão. Imagine que o vosso rei Dom Afonso V queria casar com Isabel. Eu é que desfiz esse sonho. E eu agradeço-lhe muito, sabe? Porque assim contribuiu para a independência de Portugal. Não foi por muito tempo. Uns anos depois, Portugal era província de Espanha. E depois libertou-se. E depois há de voltar a estar sob o nosso mando. E... Vamos lá com calma. Turco Madre, todos os povos querem independência. Joana d'Arc foi também por isso que lutou? Lutei e consegui que Carlos VII fosse sagrado rei. Foi uma luta de hereges. Foi apoiada pelos maçons. É verdade. Sim, se não fosse esse apoio popular dos homens que construíram as catedrais e de todo o povo, nunca tínhamos conquistado Troia. Depois fomos para Reims e aí se sagrou o rei. Como é que os ingleses perderam a batalha? Quem perdeu a batalha foram os ingleses e os burgueses franceses. Esconderam-se nas igrejas. Os soldados ingleses viram o meu estandarte rodeado de borboletas brancas. Viram nisso um sinal divino e fugiram. O povo avançou e atirou tudo para o fosso do castelo. Lenha, portas, tábuas, barrotes. Ninguém conseguia parar a nossa vontade de combater. Ajudados por Deus. Não invoca o nome de Deus. Você é que não deve invocar o nome de Deus. Gil Vicente era crente? Com certeza. Sempre defendi o humanismo da palavra de Deus e sempre combati a falsidade e a hipocrisia que usavam o nome de Cristo como símbolo do terror. Era o que pretendia dizer com o seu teatro? O meu teatro... Bem, o meu teatro são dezenas de peças. Essa era uma das questões que me preocupavam. Mas havia outros temas. Bem, e com esta explicação sobre as peças e sobre o teatro de Gil Vicente, chegamos ao nosso intervalo. Gil Vicente, já nos disse como começou a fazer teatro. Como continuou esse caminho? Fui protegido pela rainha Dona Leonor, viúva de Dom João II. Tanta proteção do paço. Essa corte não andava nada bem. Dona Leonor gostava de ouvir criticar os vícios dos grandes e dos pequenos. Eu apenas limitei-me a fazer disso o melhor que sabia. Fez obra de chincana, senhor, em vez de enaltecer os santos exemplos. Está enganado. À semelhança de outras cortes da Europa, também escrevi sobre santos e milagres. E fiz altos pastoris em que a gente do campo podia ser quase da família da nossa santa Joana d'Arc. Você escreveu sobre amores
entre pastores. E a Joana era virgem. Eu disse quase da família. Eu era virgem, mas muitas raparigas que já não eram, não deixam de ser tão boas como eu. Está a ver? Não quero ser mais santarrão que a santa. Quanto a peças críticas, sim senhor, fiz algumas. E continuo a gostar muito do Alto da Índia. O marido vai para a Índia e a mulher fica em Lisboa, na boa vai ela. Não disse mentira nenhuma. Houve quem não gostasse. Estávamos em plena aventura dos descobrimentos. Não convinha dizer coisas que manchassem a grande epopeia. Mas atenção, eu não fui atacado por causa da história dessa mulher. Atacaram-me porque eu dizia que os portugueses iam lá roubar. Também era verdade, Mas não há mas, nem meio mas. Essas coisas não se dizem. A minha luta consistia na moralização da sociedade do meu tempo. Éramos muitos a travar essa luta. E foi por isso que escrevi Os Autos das Barcas, em que todos eram denunciados, até o Papa. Foi então que criou o parvo. Foi aí que descobri a importância do outro, que estava dentro de mim. Acompanhou-me toda a vida. O que eu senti foi que essa luta acaba por perder. Acaba por ser inglória. É uma luta para sempre. Escrevi uma história para dois atores. Um era todo o mundo e o outro era ninguém. Todo o mundo era o poder e ninguém era o povo. Querem ouvir? É assim. O meu nome é todo mundo e meu tempo todo inteiro. Sempre é buscar dinheiro e sempre nisto me fundo. O meu nome é ninguém e busca consciência. A vida não sei que é. A morte conheço eu. E mais busco o paraíso sem ninguém me estorvar. Eu ponho-me a pagar quanto devo para isso. Todo o mundo o paraíso. E ninguém paga o que deve. Fogo muito de enganar e mentir nasceu comigo. Eu sempre verdade digo, sem nunca me desviar. Todo mundo é mentiroso. E ninguém diz a verdade. Muito bem, Gil Vicente, muito bem. Não está de acordo com o que escreveu Gil Vicente? As comédias devem ser proibidas. Desculpe, não foi isso que eu lhe perguntei. Só respondo ao que me apetece. Tem sorte em não estar a ser interrogado na sua Inquisição. Tinha de responder. Quer dizer que não deve haver festas nas aldeias, brincadeiras, arremedos? Deve-se proibir tudo o que é desonesto e lascivo. Espero que esteja de acordo comigo. Deixe lá, rapariga. Coitada, já a queimaram. Não lhe quero fazer isso outra vez. Se bem percebo, acha que não deve haver teatro. Deve haver representação de coisas sagradas e divinas, por homens e mancebos honestos. Houve sempre essas representações e vocês proibiram-nas. Porque punham entremeses que falavam de outras coisas que não convinha. Entre mesas, o que é isso? E eram pequenos monólogos ou diálogos que falavam das coisas do dia-a-dia. O povo ia aos teatros para ouvir as críticas que se faziam. Vê, como tinha razão, o diabo infiltrava-se nas almas simples através destes insultos. Senhor Inquisidor, não vos bastava lerem as peças que nós íamos representar? Claro que não bastava. Uma coisa é o que está escrito. E uma coisa muito diferente era a forma como contavam a história. E depois, essas mulheres, esses grupos de estrangeiros que invadiam a Espanha e Portugal, uma imoralidade, uma praga. Volto a perguntar. Na sua opinião, não devia haver teatro? Já lhe disse que podia haver teatro. E havia. Feito pelas ordens religiosas. Esse é que era o teatro que devia ser visto. Acabou de dizer a verdade. Esse era o teatro oficial. O único autorizado e válido. Qualquer outro teatro era posto de lado.
humilhado, perseguido. Tanto medo, senhor Inquisidor, tanto medo. Gil Vicente nunca teve medo? Claro que tive medo. Quem é que não tem medo desta gente? E a Joana d'Arc? Eu não tive medo. Senti o chamamento de Deus. Teve sorte, sabe? Nem todos somos santos. Como foi o seu processo? Foi tudo tão rápido e tão complicado. Primeiro, tive de convencer os franceses, doutores, professores de teologia, padres, monges. Interrogaram-me muito tempo. Houve um dominicano, um membro da sua ordem, que me disse: Joana, tu dizes que Deus quer libertar o povo de França, mas se é essa a sua vontade, não terá necessidade de homens armados? Questão inteligente. E o que é que respondeu? Ah, meu Deus! Os homens combaterão e Deus dará a vitória. Não os convencia. Pediam que fizesse um milagre. Eu disse: não vim aqui para fazer prodígios nem milagres, mas para fazer levantar o cerco de Orleães. Dê-me homens de armas, poucos ou muitos, e eu irei. O povo soube que eu estava a ser interrogado e veio apoiar-me. Então decidiram que tinham de saber se eu era virgem. Grandes preocupações, sim, senhor. Cale-se, seu ignorante! Não sabe que o demónio não pode ter pactos com virgens? É por isso que esses exames são necessários. E fizeram-lhe esse exame? Fizeram. A sogra do rei e umas damas da corte. Ficou então virgem reconhecida e pronta para o combate. Lutou, ganhou e depois foi abandonada. Falhei no assalto a Paris. Ganhei em outras cidades. Mas fui presa em Copenhague. Venderam-me. Aos ingleses? Não, a um vassalo do Duque de Borgonha. Mas os ingleses não o largavam. Queriam agarrar-me. Porquê tanto ódio contra si? Porque os ingleses precisavam de fazer um processo de feitiçaria. Precisavam que as minhas vitórias fossem atribuídas ao demónio. Porque senão o povo deixava de acreditar neles. Desculpe, mas o povo não desconfiava deles. O povo desconfiava de todos os nobres. Mas em Inglaterra havia um governo de bispos, dirigido por um cardeal. O povo tinha medo deles, via-os como representantes de Deus. Depois ofereceram 10.000 francos por mim, dizendo que era tanto quanto dariam por um rei ou por um príncipe, segundo os costumes de França. Proibiram o comércio com o Duque de Borgonha. E o bom duque acabou por entregá-la. Depois foram muitos dias de interrogatório. Era para descobrir o feitiço? Joana, você julgava estar em estado de graça? Fizeram-me essa pergunta. Eu respondi: se não estou, que Deus me faça estar. E se estou, que Deus assim me conceda. Isso é uma resposta hábil. É fugir à questão. Confesso mesmo a resposta para uma analfabeta. Parece-me ter percebido que não gosta dos inquisidores de Joana d'Arc. Se fosse comigo, não havia dessas respostas. Havia acusação, confissão e castigo. Salvo erro, a confissão, em muitos casos, salvava o acusado da pena de morte. Dependia da gravidade das acusações. Sim, no caso da Joana d'Arc, a sentença já estava dada à partida. Como é que arrancavam essas confissões? Fala-se em torturas? As torturas eram uma arma ao serviço de Deus. Para combater o demónio. Garrotes nos pulsos e tornozelos. Afogamento. Brasas nos pés. Cordas a esticar os braços e as pernas. Nunca Deus Nosso Senhor se lembraria de tamanhas barbaridades. Gil Vicente, como é que entrou em conflito com a Inquisição? Eu entrei em conflito com essa igreja muito antes de a Inquisição ter sido instituída em Portugal. Você era um lacaio de Lutero. Não! Eu fui um humanista cristão. Se quiser, com algumas simpatias por Erasmo. Todo o meu tempo se apaixonou pelas verdades corajosas que ele escreveu no Elogio da Loucura. Mas quando é que começou a ter problemas? Muito cedo. Essa igreja e uns nobres e doutores que infestavam a corte atacavam a minha arte,
chegando até a insultar-me como plagiador de obras estrangeiras. Puseram-me à prova, dando-me um mote para uma peça, que era a seguinte: mais quero asno que me leve, a cavalo que me derrube. Fiz a farsa de Inês Pereira, um dos meus grandes êxitos. Afinal, foi ganhando as suas apostas. Mas fui-me cansando. A perseguição dói, a injustiça destrói e o desânimo instala-se. E eles acabam sempre por ganhar qualquer coisa. Não estava a vê-lo tão pessimista. Joana d'Arc, com todo o respeito que tenho por si, digo-lhe que nunca tive a sorte de ouvir vozes divinas. Nem podia ouvir, herege. Não seja arrogante! Você só ouviu as vozes do ódio, do medo, da corrupção e do compadrio político. Não me insulte. Eu trabalhei numa obra em que eu acreditava. Eu sei. Fartou-se de fazer legislação contra a heresia, apostasia, usura, bigamia, blasfémia, feitiçaria. Era a limpeza de Espanha. É verdade. Só durante o reinado da Rainha Isabel, mais de 100.000 julgamentos. E 2.000 executados. Que horror! Até os papas lhe recomendaram moderação ao seu zelo excessivo. O senhor não passou de um doente e criminoso. Chame-me o que quiser. Mas não pode acusar-me de corrupção. Mais um processo que já prescreveu. Não posso. Essa é boa. E o dinheiro, sem conta que foi confiscado aos judeus e que serviu para enriquecer a Ordem de São Domingos e fazer grandes construções, palácios e conventos? Eu expulsei os judeus. É verdade. 200.000 judeus abandonaram a Espanha. E como não podiam levar as propriedades, já agora dou-lhe uma alegria. Antes de depois em Portugal, aconteceu a mesma coisa. Tanta perseguição em nome de Deus. Joana d'Arc, como terminou o seu caso? Perguntaram-me coisas inacreditáveis. Se quando o São Miguel me tinha aparecido estava nu. Que maravilha! E o que é que respondeu? Pensais que o Nosso Senhor não tem com que se vestir? Com essas respostas, estou quase a convidá-la para vir fazer teatro comigo. Depois queriam-me levar a dizer que eu não gostava dos meus pais, que me tinham tentado matar. Sim, isso era logo o motivo para a fogueira. Que Deus odiava os ingleses e se as vozes me tinham dito que eu me salvava do processo. E o inferno. E acusaram-me então de feitiçaria, finalmente. Não, isso não podiam, porque eu era virgem e só tinha feito o bem. Acusaram-me de não respeitar o Papa, os cardeais, o clero e só ouvir a Deus e à Virgem Maria. É sempre a mesma acusação. E há de ser uma luta eterna. Esteja descansado. E por fim, a maior acusação era que eu me vestia de homem e que Deus abominava os que trocassem os trajes do seu sexo. Queriam que eu me vestisse como mulher para poder ir à missa. E eu disse que queria um vestido bem comprido, como os das filhas dos burgueses. Porquê? Porque na minha cela estavam 3 soldados. Eu estava presa a uma viga com uma corrente de ferro. Provocavam, atacavam-me, queriam violar-me. E a minha defesa era o fato de homem. O que você sofreu? Chegaram a pôr um padre que se dizia prisioneiro em contacto comigo e que me recebia em confissão. Era um denunciante ao serviço dos ingleses. Assim é que se trabalha. Seja como for, você acaba por se purificar com as chamas. Fizeram um sermão. Quando um membro da igreja está doente, toda a igreja está doente. Joana, ide em paz. A igreja já não te pode defender. E por fim, entregaram-no ao fogo. Fui amarrada com um cartaz. Herética, repulsa, apóstata, idólatra. O carrasco ateou o fogo. O povo de Rouen chorava. Os soldados ingleses riam ou tentavam rir. E a minha última palavra foi: Jesus. Turcomana, você não tem vergonha de se terem passado estes crimes? Absolutamente nenhuma. Os erros de Deus não existem. Não estou a falar de Deus.
Estou a falar de vocês, indignos representantes de Deus na Terra. Estou a falar do exercício do medo contra o apostolado da fraternidade, da tolerância, do amor pelo próximo. Chegou a ter conflito direto com esses padres? Uma vez, houve um terremoto em Santarém e esses padres assustaram o povo. Até escrevi ao rei, assim nestes modos. Os frades daqui não me contentaram. Não há nenhum castigo neste terremoto. Este fenómeno da natureza mostra que todas as coisas têm o seu contrário. São muitos os exemplos nesta nossa pobre vida. Bastará pensar que contra a força, a velhice, contra a firmeza dos fortes e altos arvoredos, se levanta a tempestade dos ventos. E contra os mais e formosos templos e sumptuosos edifícios se ergue impiedoso o tremor de terra. E também não se pode anunciar outro tremor de terra, assustando sem necessidade a pobre gente. Pois eu acreditei sempre que é preciso assustar essa pobre gente. Como você diz, se não sentem o chicote, não há mão neles. O seu trabalho foi bom, pode ficar descansado. Foi muito bom. A Inquisição durou até ao século XIX e os hábitos do medo, da denúncia, da intriga ficaram bem enraizados nas pessoas. Você é que não ficou lá com muito boa fama, sabe? E em 1836 tiraram os seus ossos do mosteiro de São Tomás de Ávila e lançaram-nos a uma fogueira. Bandidos. Oh, senhor Inquisidor, foi a sua purificação. Qualquer dia é santo como a Joana d'Arc. Gil Vicente, estamos a chegar ao fim do nosso encontro. Quer dizer mais alguma coisa? Em 1536 começou a Inquisição em Portugal. Eu deixei de fazer o teatro e morri no mesmo ano. A Inquisição foi instituída por Dom João III e o Pequeno Príncipe que eu tinha homenageado, quando nascer em 1502 como monólogo do vaqueiro, esse Príncipe João tinha por desígnios de Deus dado origem ao nascimento e morte do meu teatro. Que vida mais teatral que a minha! Bem, e com esta vida teatral de Gil Vicente chegamos ao fim dos nossos encontros.